Nós vimos que Deus mostrou e chamou o testemunho de Israel para mostrar que é impossível nós cumprirmos a lei, mostrando a nossa condição. E ele passou a mostrar como é que ele nos alcança, como que ele preparou para tirar-nos da escravidão do pecado para ele e dando-nos uma posição, uma condição extraordinária de filhos de Deus, participantes, como diz lá 2 Pedro 1, co-participantes da natureza divina. Obviamente, aqueles atributos de Deus que podem ser compartilhados conosco. Então, antes de entrarmos no capítulo 4, o que, que Deus vai fazer agora no capítulo 4? Vai chamar dois servos dele. Vai chamar Abraão, pai da fé, e vai chamar o rei Davi, para nós, aprendendo com eles, entendermos como é que Deus trabalha com o pecador. E eu queria só fazer uma breve recordação, que é muito importante, esses versículos, capítulo 13, do verso 19 até o 31, essa colocação é muito importante. Então, só para nós fazermos uma pequena recordação, você pode ler, Fernando, por favor? Aquilo, É, aqui. aí, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Nunca podemos esquecer, quem que é os que vivem na lei? Eu sempre ponho essa cor aqui para identificar Israel. Então, isso fala para quem? Para Israel. Eu vou. Só abra o Salmo 147, eu acho que tem que ficar bem claro, porque é impressionante como ah, as heresias são. O diabo, Deus fala claramente, o diabo põe um véuzinho por cima, dá uma mudança tergiversa e aí nos leva para o engano. Então, Salmo 147, os dois últimos versículos, para lembrar bem, versos 18 a 20. Pode ler, por favor. Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então, veja, inclusive a palavra dele trabalha com o vento, as coisas criadas, mas mostra a sua palavra a Jacó e não fez isso a nenhuma outra nação. Então, voltando, Fê, para ler agora, continuar lendo, ele deu a lei a Israel, não deu a ninguém. Então, tudo que a lei diz, a quem que diz? A Israel. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Deus tira de nós aquela ilusão de que podemos atingir a santidade, o alvo de Deus, a glória e a justiça dele através de buscar cumprir a lei. Então, ele deixou bem claro isso, falando, e Israel está mostrando isso. Então, esta é a verdade ensinada através da testemunha de Jeová, que é a nação de Israel. Vou bater sempre. E é engraçado que a gente fala com. Você vai evangelizar os judeus? Não, nós temos a lei, nós temos. Eu vou pôr para vocês, que sempre quando chega no capítulo 10, eu mostro como é que hoje é o judaísmo rabínico, para vocês terem alguma ideia. E eu nunca tinha ouvido alguém falar. Eu li o Talmud, eu
transcrevi, inclusive, várias coisas do Talmud. Mas o rapaz sendo evangelizado por um outro judeu, né, do Jews for Jesus, e ele chega e diz assim: não, eu não posso ler a Bíblia por mim mesmo. Eu tenho que ouvir o que o rabino, ele que sabe. Se o rabino disser que o pé direito é esquerdo, isso está escrito no Talmud. Se ele disser que meu pé esquerdo, direito é esquerdo, é esquerdo. Eu não posso contraditá-lo. E vai mais fundo que Deus pede desculpa para o rabino. É uma coisa terrível, mas não é diferente. Eu estava contando outro dia que, quando eu era menina, não lembro, segunda ou terceira série do ginásio, eu tinha um colega chamado Fernando, né? E eu levava a minha Bíblia e punha na carteira para eu ler, mas também era um modo de pescar, né? E aí, esse menino de pronto já veio, né? Perguntar e tal. E aí eu fui mostrando para ele e falei dos 10 mandamentos. Ele falou: "Não, mas quando ele falou o segundo mandamento para eles é honra pai e mãe. Disse: "Não, é não farás para ti imagem de escultura". Não, não, eu falei: "Não". Inclusive, tiraram o segundo mandamento, ficou faltando um. Como é que eles resolveram? Dividiram o 10 em dois. Não, como que é? Cobiçar a mulher do próximo e depois cobiçar a casa do próximo. Eles dividiram o capítulo 10. E eu falei para ele: "Não". Aí eu levei uma Bíblia católica para ele, para mostrar. Não, não, aí tinha aula de religião e eu assisti com ele, foi o padre lá da aula. Quando terminou, nós fomos conversar com o padre. O padre disse: "Não, você não pode ler a Bíblia, é muito difícil. Você tem que ler a, a- o- os escritos, os catecismos e tudo, e a Bíblia nós que lemos e passamos para vocês". Então, sempre é, o diabo tenta nos tirar da palavra de Deus. Então, ele vai dizer: não, você vai fazendo aquilo, você pode conseguir agradar a Deus e ter, na balança de Deus, você vai ter, através das suas obras, você pode ter um superávit, né? E conseguir a justiça de Deus. Mas Deus diz que é impossível pela lei. Guarda, meus irmãos, a lei tem só um propósito: mostrar como nós somos pecadores. Eu não vou ler agora, mas 2 Timóteo, Paulo diz que a lei, ela é boa, mas se você a usa legitimamente. Por quê? Porque você não faz lei para quem é justo. Jesus não precisa de lei, a lei é sombra dele. Para quem é que a gente faz a lei? Você faz a lei para parricidas, matricidas, assassinos, etc., desobedientes, não é? Então, a lei é para transgressor. Então, bem claro que não é por aí. Então, lembrando, eu pus isso aqui porque o outro Daniel fez a pergunta, mas eu vou deixar registrado aqui. Lembra que isso aqui é uma cena aos pés do Monte Sinai. Aqui estaria Moisés. Moisés construiu um altar e construiu as 12 colunas, uma para cada, representando uma nação, uma das tribos de Israel. E aí o que aconteceu aqui? Moisés leu a lei e eles disseram: tudo o que Jeová falou faremos. E o que Moisés fez? Lembra? Moisés apresentou o sangue, tanto que está aqui o altar. Então, o que nos mostra, o que Deus está mostrando para nós? Está mostrando que ao pé do Monte Sinai, esse altar, as 12 colunas representando as 12 tribos de Israel e o sangue da aliança, tudo isso apontava para outro monte. Ali não era final, a lei não era final. Tanto que quando está tudo que Jeová falou faremos, Deus diz: eis o sangue, porque senão vocês vão perecer. E esse outro monte é no Calvário, é o Monte Sião, o Monte Calvário, em Jerusalém. Então aqui nós temos, só lembrando, né, que no Monte da Caveira, no Gólgota, né, ali
Deus mostrou claramente a sua justiça, não com sangue de bodes e de cordeiros, mas o próprio Deus fazendo-se homem. Então, Deus está mostrando agora, vai mostrar como é que esta obra extraordinária pode ser apropriada. Então, ele vai mostrar, eu estou recordando esse pedacinho, mas está mostrando para nós o quê? Qual é a mente de Deus? Qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, o Criador, como é que ele nos mostra. Então, portanto, agora, lembra, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ninguém será justificado. Agora, a parte da lei, separado da lei, se manifestou a justiça de Deus. Vocês estão vendo? Se Deus, e é isso que ele vai mostrar agora no capítulo 4. Se precisasse que nós cumpríssemos a lei, nunca chegaríamos à justiça. Mas se manifestou a parte da lei o quê? A justiça de Deus, né? E aqui está a maneira como o Espírito de Deus falou no indicativo perfeito, mostrando que essa justiça foi manifestada agora e permanece exposta à vista de todo mundo. Então, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Deus mostrou que desde o Éden, gente, como a gente procura obras. Desde o Éden, Deus está mostrando que não tem como, ele está mostrando o sangue, ele está mostrando o sacrifício substitutivo, a graça de Deus, né? Então, e ele vem testemunhando através de todo o lidar com Israel, falando deste que viria, cumpriria a lei por nós e para nós e nos capacitaria com a vida dele mesmo dada a nós. Então, o texto de Romanos 3 continua dizendo que é justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E para todos, esta justiça, sobre todos quem? Aqueles que creem. E por que não há distinção? O judeu recebeu a lei, lembra? Quem pecou sem lei será julgado. Eles pecaram com lei, vão ser julgados pela lei. Eles têm privilégio. Não, não é, como que chama o Supremo? Quando quem é julgado no Supremo Tribunal? Como é que te fala? Foro privilegiado. Hã? Foro privilegiado. Foro privilegiado. Ninguém tem foro privilegiado. Vocês estão entendendo? Israel não tem foro privilegiado. Ninguém tem. Então, não há distinção, porque todos pecaram. Então, a justiça de Deus, ela está disponível para todos e sobre todos aqueles que creem, porque ela é alcançada pela fé. E a justiça é de Deus e ela é sem obras, mas pela fé na obra de Jesus Cristo. Quem fez foi Jesus. E eu tenho simplesmente que tomar posse e me apropriar. Então, a justiça de Deus, ela identifica que é uma justiça que Deus provê, não o homem. Então, nota bem, não há justiça em nós. Não há justiça em nós. Então, muitas vezes a gente fala, puxa vida, eu fico, como que eu fiz isso? Eu faço a mesma coisa pior, eu sou pecador. O que eu tenho é que correr para o Senhor Jesus e buscar suficiência sempre nele. E por que não há distinção? Dani, que vai ler, por favor? Porque todos pecaram, erraram o alvo, e não atingem, falham ao alcançar o alvo, a glória de Deus. Então, não tem o que façamos que venha a atingir e poder ser aceito de acordo com a glória de Deus. Então, não tem esperança. Então, pode ler, por favor? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, então, a justiça é de Deus. Como é que ele permite que eu possa participar desta?
Ele falou que é mediante a fé. E, veja, guarda bem, mediante a fé, ele fala, essa gratuitamente, lembra, é um presente, porque ele é gracioso. Ele, ele não pede nada em troca, ele sabe a minha necessidade. E ele me dá de presente. E qual é o presente, essa justificação? Através, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E lembra, nós vimos aqui, lutrosis, ou lutro, que é o pagamento feito, mas apó. Então, essa redenção, desde a partir do, do preço pago, do resgate pago. E eu vou sempre bater quando que estava em vigor o valor do resgate pago. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Não deixa ninguém enganar quando falar, lembra disso. Gente, não sei se vocês têm essa experiência, mas principalmente no meio da igreja, tem tanto conceito errado. Muitos irmãos nossos acham que o evangelho começou em Mateus, crentes salvos, né? Então, a redenção, o preço pago, ele, uma vez pago, está disponível. Mas desde quando que ele está disponível? Desde o Éden, desde a fundação do mundo. Então, nunca ninguém correu perigo de não ter redenção. E aí, então, a redenção que há em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Quem vai ler, por favor? Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça. E como ele está falando, a justiça de Deus é mediante a fé, é presente, você não tem que fazer nada, quem fez foi Deus, o preço pago foi ele, e aqui fala que Deus propôs. Essa expressão pró, esse verbo aqui, é aquele titme. Pró, eu tenho pró antes, né? Mas essa preposição também tem a ideia de frente a frente. Vamos de novo. No princípio era o verbo estava Com Deus. com Deus. Essa estar com Deus é essa preposição, face a face com Deus, em igualdade. Então, Deus propôs, ele estabeleceu diante dele a Cristo Jesus como propiciação, quer dizer, como aquele que iria pagar, satisfazer a dívida da justiça. Mas como é que isto pode ser experimentado por você e por mim? Senhor, ou senhores, Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí foram aqueles homens lá, chegaram para Jesus. Como temos que fazer quais são as obras de Deus? Vocês lembram como Jesus respondeu? A obra de Deus é esta, qual? Que creiais naquele que foi por ele enviado. Senhores, o que devemos fazer para sermos salvos? Crer no Senhor Jesus. Então, vocês estão vendo? Deus propôs, obra dele, o Senhor Jesus, para a expiação, a quitação da nossa dívida, e isto chega mediante a fé no seu sangue, quer dizer, no pagamento feito. Essa propiciação foi feita com o seu sangue, a sua vida. Jesus, lembre de novo, outra coisa, Jesus não perdeu todo o sangue na cruz. O Senhor Jesus, quando fala o sangue de Jesus, é aquela linguagem, né, que se você não tem sangue, você perde. Então, isso com relação ao animal. Mas quando fala de Jesus, Jesus deu a sua vida. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então, o sangue de Jesus fala assim: eu quis morrer por cada um de vocês. Até tem um hino que diz que lá na cruz ele tinha cada um de nós na sua mente.
para manifestar a sua justiça. Lembra que desde o Éden até Jesus vir, ele aceitou o pagamento do pecado dos homens pela morte de animais. Os animais eram mortos. Então, Deus tinha que manifestar que ele é justo, que o pagamento não é feito, digamos assim, meia boca, né? E ele mesmo na lei, ele diz, alma por alma. Ele não pode aceitar um cordeiro no nosso lugar. Ele não pode aceitar, mesmo que seja um, um novilho lá com não sei quantas medalhas, não vai equivaler à nossa alma criada à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha que manifestar a sua justiça. E ele aceitou, então, todos aqueles animais como uma trégua no Antigo Testamento, até que ele viesse, e ele tinha que vir, gente, outra coisa. Vocês lembram da curva de Gauss? Né? O V máximo, quer dizer, na plenitude do tempo. Por que plenitude do tempo? Quem estuda direito sabe, existe uma coisa chamada jurisprudência. Se Jesus tivesse lá no Éden já morrido, mas eu não fiz nada, eu não pequei. Como? Então o Senhor Jesus tinha que mostrar o tamanho. Por que ele está demorando agora? Está demorando para. Olha como as pessoas estão em rebelião, fazendo tudo o que estão fazendo. A gente vê as barbaridades. Vocês viram as crianças que aconteceu um ataque a crianças sendo se viciadas, e crianças atacando crianças. A gente fala assim, mas Senhor, o Senhor Jesus é o dono, ele é a justiça, ele é a lei. Então tinha que ter plena evidência da nossa necessidade, estão entendendo? Tinha que ter. O Haroldo contava muito do filho dele, ele só tem um filho, né? Ou tem mais? O Haroldo. Hã? Então, ele contava que nessa casa dele aqui, que eu sei que ele aprontou e ele pôs de castigo. E disse: você não vai sair da porta, vai ficar dentro de casa. E aí, o Johnny, né? Hã? Vai pôr o pé para fora de casa. E o que eu falei? Você não vai sair, né? Vai pôr o pé é importante nessa história. Isso. Aí o que acontece? Ele foi e ele só prestando atenção. Então ele disfarçando para sair. E o pai falou, eu já falei, não estou saindo. Então, o nosso pecado, ele é terrível. E nós precisava ter uma evidência no universo. Então, Jesus só veio na plenitude e ele vai voltar, mas veja, lembra que ele esperou, por exemplo, no Egito, clamor, 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 e assim mesmo, estou com saudade, por que o senhor tirou e trouxe a gente para morrer aqui? Vocês estão entendendo? Então, por causa do nosso pecado, isso é uma questão de jurisprudência. Deus toda a justiça que nós temos não chega aos pés de termos ideia qual é o tamanho da justiça de Deus. Então, Deus tinha que manifestar a sua justiça, porque ele teve feito por trégua, ele aceitou aqueles sacrifícios, né? Aquele número de sacrifícios, tanto que quando fala em Hebreus que Jesus se manifesta, ele diz, remove os primeiros para estabelecer o segundo, porque nunca te agradaste de sangue de touros e de bodes. Aquilo era uma trégua, e permitindo que a pessoa tivesse ideia que o meu pecado mata. Vocês estão entendendo? Porque eu vejo, no milênio vai ter sacrifício. Todo mundo fala, mas Jesus já morreu. As coisas serão tão perfeitas no milênio, para saber o peso do pecado. Nós temos que ter ideia, porque nós achamos, como nós convivemos com o pecado, nós não temos ideia da malignidade. Então, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, lembra, ele não inocenta o culpado, mas
justificador daquele que novamente tem fé em Jesus. Então, e esse kairos, né, que ele falou, para manifestação no tempo presente, essa expressão tempo presente, é aquele tempo específico, né, que nós vimos, que foi na Páscoa do ano 32, Deus mostrou que ele é justo, que ele é santo, e ele pode então nos estender a santificação, a justificação. Então, agora entramos no capítulo 4. Vamos ler os versos, eu acho que pode ser do 1 ao 9. Não, 1 a 7. É pra ler tudo de uma vez ou vai passando o microfone? Hã? É pra ler tudo de uma vez ou vai passando o microfone? O que foi? Se lê de uma vez ou vai passando sobre assim. Eu acho que eu estou lembrando que eu coloquei aqui. Vamos ler aqui, Ah, tá. Beleza. tá? Então, entrando no capítulo 4, lembra que ele falou? É de graça, é pela fé, você não pode fazer nada. Inclusive, Ana, lê para mim o último versículo do 3, por favor. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Entendeu? Anulamos a lei? Não, confirmamos, mostrando que a lei ela é reta, justa, nós somos pecadores, e aí não anulamos, mas confirmamos a lei, mostrando que somos pecadores e precisamos de alguém outro para nos fazer, nos dar a justiça. Então, agora, por favor, ele vai entrar, então, agora nos explicar, para entendermos o que Deus, como Deus trabalha conosco. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, veja, o que Abraão conseguiu? Nós sabemos, ele está falando para Abraão, que a gente chama o pai da fé. Então, o que ele conseguiu segundo a carne? Se ele foi justificado por obras, ele pode se gloriar, mas não diante de Deus. E agora ele vai explicar. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, isso o quê? A fé em Deus. E isso lhe foi lançado em conta, essa imputação é lançado na conta dele para a justiça. Aqui, em Gênesis 15:6, Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo elevado. E o que Abraão diz? Ah, Senhor, eu não tenho nada até hoje, não tenho filho, só tenho Eliezer aqui. E o que Deus diz para ele? Vem cá para fora. Olha as estrelas, você pode contar? Não, não posso. Assim vai ser a sua semente. Então Deus fez uma promessa. E o que Deus, qual foi a ação de Abraão? Abraão disse, Abraão creu em quem? Em Deus. E no hebraico, crer é o verbo remim, que vem de amém, de verdade. Em outras palavras, Abraão disse: Tu és verdadeiro. Quando nós cremos no que Deus está falando, nós estamos dando um atestado de que confiamos que Ele é verdadeiro, que Ele não pode mentir. O crer está ligado ao fato daquele que falou e que em quem eu posso confiar está falando a verdade. Então, veja, Abraão creu em Deus e a sua fé, isso, foi lançado na sua conta para a justiça. Pensa um pouco, toda vez que você confia no Senhor Jesus, em todas as situações, nós vamos ver que Deus vai mostrar isso. Então, a expressão justiça é retidão, retidão absoluta, não tem desvio nenhum. Então, a santidade de Deus, o seu caráter reto. E
Se ele está propondo para nós a justiça de Deus, é retidão. Mas se é de Deus, é sem obras da nossa parte. Então, olha que ele vai falar agora, continuando. Ele disse: se Abrão pudesse se justificar de alguma maneira, por obras, não. O que a Bíblia diz? Da onde veio a justiça de Abraão? Do que ele fez? Não. Veio da sua fé. Então, agora veja o que está escrito. Continua, por favor. O 4. É aqui, ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ao que não trabalha, Então, o trabalho é dívida. Ao que não trabalha? porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja bem, eu não fiz nada, mas eu criei que ele fez. Então, a minha fé nele é atribuída a mim, creditada para mim como justiça. Então, a justiça de Deus é presente. Simplesmente Deus mostra quem ele é e eu faço a minha escolha se confio nele ou não. Pode continuar lendo aí, por favor. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Vocês estão vendo como Deus está batendo? Atribui justiça independentemente de obras. E ele vai citar o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem Jeová jamais imputará pecado. Isso aqui é Velho Testamento. O rei Davi, e ele escreveu isso quando? Quando ele experimentou o perdão de Deus e a confissão de pecado no caso de Batseba. E ele disse: bem-aventurado quem? Aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado agora, que diz aqui? Qual é o verbo aqui? Coberto. Porque, veja aqui, Davi está no Antigo Testamento. Mas olha que ele fala: bem-aventurado o homem a quem Jeová jamais imputará pecado. Como é que ele pode jamais imputar pecado? Como é que pode? Vamos abrir Isaías 45. Não, 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Dos teus pecados não me lembro. Mas como que ele podia falar isso? Deus podia falar isso com base nos sacrifícios de animais que toda hora tinha que fazer o quê? Recordação. Então agora Jeremias 31, por favor. Quando ele fala da nova aliança, e olha que interessante. Verso 34, o finzinho do verso 34. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus está falando aqui de um sacrifício superior, de algo superior. Então veja, olha, quando o Davi está dizendo aqui, bem-aventurado o homem a quem Jeová jamais imputará pecado, ele não estava pensando naquele sangue de cordeiros. Ele estava pensando e depositando fé em quê? Na promessa do Messias que viria. Então veja, fé naquele que viria. Como que Davi podia restaurar? Matou Urias. Eu fico pensando quantos morreram junto com Urias.
tomou Batseba. Os seus filhos foram enrolados no seu pecado. Como é que ele poderia resolver isso se não tivesse algo superior, maior que o pecado deles? Estão entendendo? Então veja que Deus está chamando tanto Abraão como Davi, mostrando que eles nunca dependeram do que eles pudessem fazer. Mas ele diz que é feliz aquele a quem Deus atribui a justiça independentemente de obras, mas simplesmente crendo naquilo que Jeová faria, na obra de Jeová. Isso é importante conhecer e nunca esperar em nós, mas esperar no Senhor Jesus. Então, agora ele vai perguntar, ele está falando da bem-aventurança, do perdão dos pecados, sem obra, simplesmente pela fé. E agora ele vai perguntar e vai nos fazer pensar, realmente não tem nenhuma obra religiosa nesse meio de caminho que seja necessário fazer. Então veja a pergunta agora que ele vai fazer. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Quem são os circuncisos? Israel. Judeus. E os gentios. Então, essa bem-aventurança, vocês estão vendo que o tempo inteiro Deus está mostrando que a raça humana, aqui ele está falando da raça humana, ele está tratando Israel e os gentios, homens pecadores e caídos. Aqui não tem distinção, não tem diáspora. Então, vem esta bem-aventurança o quê? Justificação pela fé, independentemente de obras, exclusivamente aos circuncisos ou também aos incircuncisos? E qual a resposta? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Vocês estão vendo que o Espírito de Deus está fazendo com que nós raciocinemos? É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Pensando, perguntando, como foi atribuída? Qual era a situação de Abraão quando Deus disse para ele que ele era justificado pela fé? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Não na circuncisão. Abraão não era circuncidado. Ele 25 anos depois que ele foi circuncidado. Tá certo? Com 100 anos. Então, notem que Deus está perguntando. Primeira pergunta: essa bem-aventurança é só para os judeus? Ou também para os gentios? Né? E aí ele pergunta, puxa vida, falou que Abraão foi justificado pela fé. Então, como é que ele estava nisso? E Deus então vai responder: Abraão ainda estava incircunciso quando ele foi declarado justo. Ele precisou de circuncisão? Não, meramente pela fé no que Deus havia dito. E veja agora que ele vai continuar. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada justiça. Então veja, ele recebeu quando era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os gentios que creem como ele creu, tá certo? E agora os outros? O pai da circuncisão, não, é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Olha que coisa. Abraão, antes de ser circuncidado, foi declarado justo pela fé. A justiça foi imputada a ele pela fé. E agora, então, Deus pergunta, e isso como que funciona isso? Então ele mostra, ainda incircunciso,
ele foi justificado para vir a ser o pai de todos os que creem. Por que nós somos justificados? Pela fé, como Abraão foi, não sendo circuncidado. Então, se eu, gentia, crer no Senhor Jesus, eu sou justificado e cada um de nós tem a justiça. Mas nota, pai da circuncisão, olha, pai dos incircuncisos que creem. E pai da circuncisão, mas não é daqueles que são apenas circuncisos por mãos. Vocês estão entendendo? Ah, não, eu sou circuncidado e sou filho de Abraão. Não, 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 não. Para você ser filho de Abraão, você tem que ser circunciso, mas também crer como Abraão. Vocês estão entendendo? Em última análise, judeu e gentio só pode ser justificado diante de Deus pela fé no sangue que foi proposto, que nos redimiu. Vocês estão entendendo? Judeus e gentios. E a circuncisão? A circuncisão é um selo, um sinal que Deus pôs, selo da justiça da fé, uma coisa entre ele e Israel. Mas não tem nada a ver com a justificação pela fé. Deu para entender isso aqui? E olha que interessante. Quem que vai ler? E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta. Dele quem? Abraão. Nem só por causa dele que foi levado em conta. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, não é apenas por causa de Abraão que está escrito, que foi levado em conta a fé dele para a justiça, mas também nós, qualquer um que, como Abraão creu, nós que cremos. Mas em quem? Olha, naquele que ressuscitou Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então vamos voltar agora para o resto do texto, que eu quero ler direto na Bíblia. Eu acho mais. Nós paramos. Nós paramos no verso 12, que ele foi feito, ele recebeu. A circuncisão é um selo entre Deus e Israel, né? Mas selo do quê? Da justificação. Por exemplo, nós quando cremos no Senhor Jesus, qual o testemunho que nós damos hoje? Nós vamos para o batismo com uma pública profissão de fé. Somente isso, mas não é salvação. Então, Abraão foi justificado pela fé incircunciso, Deus mostrando bem claro que não precisa de circuncisão de ninguém, e aqueles que são circuncisos, a circuncisão não faz nenhuma diferença com relação à justificação pela fé. Agora vamos ler o resto, verso 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Isso, então para aqui um pouquinho. Então, olha o que ele está falando, ele deixou bem claro, Abraão, incircunciso, creu, foi declarado justo, e agora Deus está usando para mostrar que ele não precisa, a circuncisão é outra coisa, e aquele que está pensando que por ser circunciso ele já tem a justificação, de maneira nenhuma, ele precisa crer como Abraão creu. Então, é pela fé. Então, agora, olha que gostoso, eu amo essa argumentação do Espírito Santo.
Não foi por intermédio da lei. A lei veio 430 anos depois. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua semente, sempre que vocês lerem descendência, a palavra é semente. E nós vamos ver como é importante, porque quando fala semente de Abraão, está falando de salvo. Lembra que ele não socorre anjo, ele socorre a semente de Abraão? Então veja, não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua semente, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Lembra que Jesus, é só lembrar do Sermão do Monte, quem que é o herdeiro? Lembra que ele falou? Os misericordiosos herdarão o reino, né? Com a promessa de habitarmos com novos céus, nova terra, quem que vai? Então, veja, não foi por causa da lei, de ser herdeiros do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Meus irmãos, daqui a pouco a gente vai ver mais um pouco. Toda vez, cada minuto da sua vida que você exerce fé no Senhor Jesus, você vai experimentar cada vez mais a justiça de Deus na sua vida, por mais difícil que seja a circunstância. Mas continuando, verso 15. Não, verso 4. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. A promessa foi presente, de graça, para pessoas que estavam como? Em cativeiro. Porque essa justificação é mediante o quê? A redenção, apolútrosis. Então, a justificação só chega a nós porque houve um pagamento que fez com que Deus ficasse, a justiça de Deus fosse satisfeita, ele continuou justo e agora ele pode, quando eu creio nele, me justificar. Estão entendendo? E aí ele continua. Verso 15, porque a lei suscita a ira. A alma que pecar, essa morrerá. Pela lei vem pleno conhecimento do pecado. A lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão. Gente, precisa entender isso. Gente, isso aqui anula tudo quanto é religião do mundo. Todas morrem aqui. Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo presente. Deus fala, mostra para você, fala assim, pensa assim, chega com um presente para você chega para o bebê e mostra um presente, ele pega, que lindo, eu ganhei aquela, como chama ele, aquela... Como é? Mini orquídea. Orquídea, eu queria lembrar a palavra orquídea. Né? Eu recebi, está ali. Você recebe ou não, é presente. É presente da graça. É Dorian Harris. É presente da graça. Então ele diz, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a semente, não somente ao que está no regime da lei para Israel, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Olha que coisa! Nós não somos judeus. Nós não estamos estávamos no regime da lei, mas nós cremos como Abraão creu antes da lei. Então, veja, é firme. Sabe por quê? Não depende de nós. Por isso aquela porcaria daquela música que foi feita por um pai de santo, segura na mão de Deus. Sabe quando? Na primeira, você fica um segundo segurando, você já abandona. Agora, com tua mão segura bem a mim, é outra coisa.
eu não tenho como fazer. Mas eu posso descansar que ele não falha. Por que que é pela fé? Porque é de graça. Você não tem que fazer nada. Você tem que aceitar o que ele fez e se alegrar nele. E aí ele continua. Até que o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. E agora vai mostrar, vocês estão vendo que Deus está mostrando como é que ele desenvolveu o seu conselho, como ele preparou tudo para nos proporcionar a salvação e nos garantir a eternidade, de tal maneira que nós possamos ouvir, entender e dizer eu quero ou eu não quero. E aí ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Vocês lembram quando aconteceu isso? Abraão, capítulo 17 de Gênesis. Deus se apresentou a Abraão, disse, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus vai falar para ele que a semente dele, que ele estava esperando até então e nunca vinha, que seria Isaac. E Deus então muda o nome dele. O nome dele era Abrão, e aí Avram, e aí Deus pôs Avraham. Quando Deus mudou o nome dele, o constituiu pai de muitas nações, pai de todos os que creem. Deixa aqui só um pouquinho Gálatas 3, rapidinho aí pertinho, por favor. Vamos ler os versos 6 a 9. Não, 6 a 10. Não, 6 a 9. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes e que são filhos de Abraão, este é que são filhos de Abraão. Isso. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então lembra como que Deus fez? Abraão é nosso, nós não somos filhos de Isaac e Jacó. Isaac e Jacó são os circuncisos. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Tá claro? Por isso nós não somos Israel de Deus. Mas qual foi a maneira de Deus nos pegar? O Senhor Jesus chamou Abraão, justificou, né? E aí quando ele fez em ti serão abençoados todos os povos, Abraão ainda era caldeu. Estava lá, né? Estava conhecendo a Deus. Mas quando Deus se apresentou para ele, ele creu e saiu, não sabia nem para onde ir, foi. Olha o tamanho da confiança dele. Então, voltando agora, verso 17 que nós lemos, alguém pode ler, por favor? De novo, o 16 e 17. Romanos 4, 16 a 17. 16 e 17. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Perante aquele o qual creu. Quando Deus disse, a tua semente será como a estrela do céu. Você pode contar? Não, não posso. Assim vai ser sua semente. O que ele tinha acabado de falar? Senhor, eu não vou ler para vocês, estão cansados, mas recordem Gênesis 15. Jesus se apresentou para ele, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será
sobremodo elevado. Ah, Senhor. E ele tinha acabado de vir da vitória. Como o Senhor vai me abençoar? Eu só tenho o Ciro aqui, o Eliezer, não tenho semente. Abraão, sai da tenda, vem para fora. Você pode contar as estrelas do céu? Não, não posso. Então, assim vai ser a tua semente. Olha quem está dizendo. Perante aquele, pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu. Em quem que Abraão creu? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E veja agora o verso 18. O qual com esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Pode continuar lendo. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Veja que coisa. Abraão esperando contra a esperança. Creu. Gente, ele creu na promessa de Deus, ele não tinha evidência nenhuma. Ele estava velho. Ainda esperou 25 anos depois disso. Para tanto que quando a Sara veio com a Agar, ele aceitou. Mas veja, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua semente. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sabe o que quer dizer amortecido? Abraão não tinha mais semente. Sara nunca teve semente e estava velha. Ele tinha semente, mas ele envelheceu. Sara nunca teve semente e envelheceu. E ele não levou em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Agora, anota o verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pode o 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Notem que Abraão foi crendo em Deus em cada circunstância da vida dele. Por isso que ele obteve a promessa. Quando nós chegarmos em Hebreus 6, lá em Hebreus 6 diz que Deus fez promessa e jurou por si mesmo. E Abraão foi o quê? Perseverante. Abraão nunca retrocedeu. Hebreus fala muito disso. Hebreus 10 diz: aquele que retrocede não é digno de mim. Ele fala, por exemplo, da mulher de Ló, com toda aquela tristeza para arrancar a mulher de Ló de Sodoma e ela olha para trás. Vocês estão entendendo? O povo lá no deserto olhou, saudade dos pepinos e dos alhos. Abraão, veja bem, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Então, vocês vejam, quando a gente duvida, é porque estamos em incredulidade. Mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso. A piedade é muito proveitosa. E tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter tempos de fraquejar. Eu me lembro quando o Fernando estava para morrer, né, quando nasceu. O Senhor Jesus me sustentou com 2 textos.
E um deles dizia assim: se te mostras fraco no dia da angústia, que pequena é a tua fé. Quer dizer, eu estou olhando para mim, não estou olhando para o Deus que prometeu. E se ele levar, ele sabe. E o outro é o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor Jesus me sustentou com a palavra dele para passar por aquele coisa tão terrível, e assim quantas vezes. Então nós temos que aprender como Abrão a olhar para o nosso Deus. E eu gosto muito, e eu experimentei isso na minha vida. Quando Abraão, lá no capítulo 18 de Gênesis, quando Jesus se apresenta a ele e fala que ele vai ser pai, né? E, e aí depois os anjos vão para Sodoma, né? E ele fica conversando com o Senhor Jesus e ele começa a interceder, porque o sobrinho dele estava lá em Sodoma. E ele diz: Senhor, posso perguntar? O senhor vai tratar o justo como um injusto? Olha como ele tinha intimidade. Longe de ti o fazeres tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que não ia sair dali injustiça. Então, esse conhecer a Deus, cada vez que nós andamos com Deus, pela fé, cada experiência, nós experimentamos a justiça de Deus, a retidão, a maneira de pensar que nós vamos ter de acordo com a palavra de Deus. Sabe assim, trazendo-nos para a retidão da palavra de Deus, para a paz que é a palavra de Deus. E olha como termina, como eu já coloquei ali, né? Verso 22. Pelo que isso o quê? Que acabamos de ler, ele não duvidou da promessa, não levou em conta que ele já estava velho, Deus falou, acabou. Ele falou, ele vai fazer. Tanto que, quando Deus mandou ele matar, oferecer Isaac, o que ele fez? Que diz Hebreus? Ele matou no coração. Figuradamente, ele recobrou, ele tinha certeza. Ele entregou. E ele disse que, mesmo que ele matasse, todas as promessas tinham sido feitas por Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. Então, veja, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Cada vez que nós cremos, tomamos posse e nos firmamos na palavra de Deus, nós vamos experimentando a justiça. Não é de fé em fé? A posição é uma coisa, mas a experiência, vocês estão entendendo? E agora veja os versos 23 e 24 que nós já lemos. Não somente por causa dele, de Abraão, está escrito isso, que ele creu, que a fé, a, a, a confiança dele no Senhor Jesus, a justiça pela fé, nós experimentamos quem o nosso Deus é. Não somente por causa dele, de Abraão, está escrito isso, que foi levado em conta a fé dele. Quando você crê, a justiça de Deus é acreditada a você. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. E cremos o quê? Que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu para pagar a minha dívida. Ele fez, eu não posso fazer nada. Mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação, tendo vencido a morte, o pecado, satisfeito a justiça, propiciado a justiça de Deus. Deus ficou livre para poder agir conosco. Então veja que Deus mostra que está à nossa disposição e como deve ser o nosso andar com o Senhor Jesus. Cada experiência sempre, nunca retrocedendo, mas sempre. E eu queria terminar com Hebreus 3,14.
lembrar de Jó, né? Deus deu, Deus levou, bendito seja. E isso acontece quando nós nos importamos em cada dia mais andar com o Senhor Jesus e conhecê-lo, né? Verso 14, por favor. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós somos participantes de Cristo. A vida dele é a nossa vida. Mas como é que eu posso perder isso no dia a dia? Não a posição, está falando de experiência. Se de fato guardarmos firmes a confiança, aquela hipóstase, quer dizer, ficar de pé na palavra de Deus, que desde o princípio tivemos. Então, por exemplo, a gente não costuma falar assim, fulano está no... Quando a pessoa se converte, a gente fala, está no primeiro amor. O que aconteceu com Éfeso? O primeiro amor foi ficando segundo, terceiro, porque não tem aquela convivência com o Senhor Jesus. Paramos de ser participantes dele. Então, o que Deus está mostrando? Não temos que fazer nada, é presente, mas podemos, como Abraão, usufruir da justiça de Deus, não só na posição que temos, que é nossa, mas na experiência do dia a dia, cada dia com o Senhor Jesus. Bom? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por mais esse dia, agradecemos pela tua graça merecida, agradecemos porque não trabalha nada nosso, nós só temos que reconhecer o quão mal nós somos, quão pecadores nós somos, e tu te importaste conosco e deste presente, Pai, a tua vida, para que nós pudéssemos ter acesso a ti, pudéssemos viver contigo eternamente. Amém. Nós te louvamos e agradecemos por tamanho presente, por tamanho sacrifício. E te pedir em favor de cada um dos nossos queridos, Pai, nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que esteja a tua boa mão esteja guardando, dirigindo, sustentando, abençoando. E Pai. a nós aqui também, Pai, continue dando nos guiar Amém. e ter sabedoria para vivermos aqui neste mundo. Um mundo tão mal, tão deturpado, mas que estamos exatamente aqui para sermos sal, luz, a tua luz. Amém. Peço em que tu capacites a que nós possamos levar a tua palavra de forma digna. Amém, Senhor. Que nós possamos honrar teu santo nome em tudo que fizermos. Mais, Pai, oramos pela tua igreja e pelo teu povo de Israel. Amém. Mas também te peço por essa semana que esteja nos guardando, dirigindo e nos abençoando. Amém, Senhor. Que ele peça as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém.